Nem todo monstro tem rosto. E, no mundo de Stephen King, o terror pode ser um vírus, um hotel ou algo que nem deveria existir. Hoje vamos revisitar essas criaturas, as mais perigosas, cruéis e impossíveis de escapar. Bem-vindo à parte 2. Aqui, ninguém está seguro. Ele não é apenas um vilão, ele é o erro na programação do universo. Enquanto outros monstros de Stephen King seguem regras, o Rei Rubro existe para quebrá-las. Ele é a mente sombria por trás de A Torre Negra, uma entidade que deseja apenas uma coisa: não conquistar, não dominar, destruir. Porque para ele, a existência é um caos que precisa acabar. O Rei Rubro se manifesta de várias formas, às vezes humanoide, às vezes monstruoso. Mas sua verdadeira natureza é pura insanidade cósmica. Onde ele está, a realidade começa a falhar. As regras param de fazer sentido. O universo treme. É como se o mundo fosse um tabuleiro, e ele fosse a mão que quer virar tudo no chão. A Torre Negra é o pilar que mantém todos os mundos de pé, e o Rei Rubro tenta derrubá-la. Se ele conseguir, todos os universos colapsam. Tempo deixa de existir. Vida apaga. Não é um fim do mundo. É o fim de todos os mundos. Porque ele não pode ser enfrentado como um inimigo comum. Ele manipula, corrompe, puxa cordas por trás das sombras. Vários horrores do universo de Stephen King existem indiretamente por causa dele. Ele é o arquiteto do caos. 0. Literalmente. Você não luta contra o Rei Rubro. Você torce para nunca ser notado. Ele não persegue você. Ele persegue a própria realidade. O Rei Rubro não quer vencer. Ele quer apagar o jogo inteiro. Ele é o homem que anda entre mundos. Um sussurro no deserto. Um sorriso, carregando o fim do mundo nos bolsos. Walter O'Dim, também chamado de Randall Flagg, não é apenas um vilão. Ele é a vontade do caos, um feiticeiro que caminha lado a lado com o destino e o convence a mudar de direção. O Man in Black não precisa gritar, não precisa correr. Ele apenas aparece, calmo, elegante, confiante. E em poucas palavras, ele transforma pessoas comuns em peças de um jogo muito maior. Ele não controla apenas magia, ele controla histórias. Ele observa o mundo e decide quem vai cair primeiro. Walter existe entre realidades. Ele já foi mensageiro do caos, braço direito de forças cósmicas, profeta, rei e sombra. Ele pode mudar de rosto, mudar de nome, mas sua essência continua a mesma: a certeza de que algo terrível está vindo. Não é a magia, é a manipulação. Ele descobre seus medos, suas falhas, seus desejos e oferece exatamente o que você quer ouvir, até você perceber que o preço era a própria alma. Quando ele chega, o clima muda. Silêncio, olhares, a sensação de que tudo já estava previsto e que você não passa de uma peça no tabuleiro dele. Baixa. Você até pode fugir, mas provavelmente já está fazendo exatamente o que ele quer. E ele vai sorrir enquanto o mundo desmorona atrás de você. O Man in Black não corre atrás do caos. Ele o convida para jantar. Eles não chegam com gritos. Não surge um monstro na sua porta. A ameaça começa dentro da sua cabeça. Os Tommyknockers são uma presença alienígena que desperta algo, dormindo, no fundo da mente humana. E aos poucos, você deixa de ser você. Primeiro vêm as ideias brilhantes, invenções impossíveis, conhecimento que ninguém deveria ter. Você pensa, isso é evolução. Mas a verdade é simples. Eles estão reprogramando você.
Cada pensamento modificado, cada decisão influenciada, até que resistir não é mais uma opção. Não há fuga dramática, não há batalha heróica. O horror dos Tommyknockers é progressivo, silencioso, inevitável. Uma mente de cada vez, uma cidade inteira reescrevendo a própria identidade. E quando você percebe o que está acontecendo, já não é mais você quem está pensando. O ar fica estranho, as pessoas ficam diferentes, olhares vazios, a sensação constante de que algo está errado, mas ninguém consegue explicar, porque todos já estão mudando, e você é o último a notar. Moderada no começo, quase zero depois. Você perde antes mesmo de lutar, porque a luta é contra a sua própria mente. Você não percebe que já perdeu até ser tarde demais. Todo mundo lembra do Jack Torrance, mas o mais assustador é que ele nunca foi o verdadeiro vilão. O mal está nas paredes, nos corredores vazios, nas vozes que sussurram quando ninguém está olhando. O Overlook não mata, ele convence você a fazer isso por ele. O Overlook não é apenas um hotel antigo. Ele vê você, estuda suas falhas, suas frustrações, seus medos. E então começa a falar. No começo é sutil, um pensamento, uma ideia, uma voz dizendo: você merece mais. Até que, quando você percebe, já não sabe onde termina sua mente e onde o hotel começa. Ele não precisa correr atrás de você. Ele espera. Paciência infinita, isolamento, silêncio, neve. E, aos poucos, a realidade se quebra. Você começa a ver o que não existe. Ou talvez o que sempre esteve lá. Fantasmas? Memórias? Ou ecos de todos que já caíram antes. No Overlook, nada é confiável. Nem você mesmo. O hotel sabe onde atingir. Ele não quer só destruir um homem. Ele quer destruir o que ele ama. Transformar carinho em violência. Proteção em ameaça. Até restar apenas o caos. Baixa. Você não enfrenta o Overlook com força, porque o campo de batalha é sua mente. E o hotel joga nesse terreno há muito mais tempo que você. No Overlook, o verdadeiro terror não é estar preso lá dentro. É perceber que você não quer mais ir embora. Ele se transforma, rouba rostos, destrói vidas. The Outsider não é apenas um monstro, ele é uma acusação viva. Uma criatura que pode se tornar você, ou qualquer pessoa que você ama. E quando isso acontece, não sobra nada além de dúvida. O Outsider observa, aprende, imita, risos, gestos, memórias. Ele copia até a dor. E então ele veste essa identidade como uma máscara para cometer algo horrível. Um crime impossível, inexplicável, porque todas as provas apontam para a vítima errada. Não é o sangue, não é a violência, é a certeza quebrada. Você começa a se perguntar: se ele pode ser qualquer um, em quem dá para confiar? Amigos, família, você mesmo. Tudo vira suspeita. E a paranoia não é exagero, ela é necessária. O outsider se alimenta de dor humana, luto, medo, desespero. Quanto pior a tragédia, mais forte ele fica. Ele não apenas destrói vidas, ele desmonta reputações. Ele arranca identidades e deixa o mundo assistir. Baixa. Porque você não sabe quem ele é, não sabe onde ele está.
E talvez ele já esteja usando seu rosto. O outsider não quer só te matar. Ele quer viver a sua vida e transformar seu nome em um pesadelo. Aqui, o monstro é gente. Nada de criaturas antigas, nada de entidades cósmicas, só pessoas com poder demais fazendo coisas que ninguém deveria fazer. The Shop é uma agência secreta do governo obsessiva com um único objetivo: controlar o sobrenatural. Eles experimentam, manipulam, raptam, observam, tudo em nome de segurança nacional. Mas a verdade é simples: eles têm medo e fazem o que quiserem para manter esse medo sob controle. No caso de Firestarter, quem eles perseguem é uma menina com poderes incendiários. E isso torna tudo pior. Porque o terror não está no fogo. O terror está em ver como seres humanos são capazes de tratar alguém como um objeto, uma ferramenta, um teste, um número. O medo aqui não é o sobrenatural, são pessoas. Gente treinada, bem financiada, sem limites morais e pior, eles acreditam estar fazendo certo. Média, se você ficar invisível. Baixa, se eles resolverem que precisam de você. Porque The Shop não desiste. Nunca. Pouco comentados, pouco lembrados, mas impossíveis esquecer depois que você vê. Criaturas felinas, vampíricas, metamórficas. Vivem entre humanos, parecem normais, até não parecerem mais. Eles precisam se alimentar de energia vital, e fazem isso através de sedução, engano e violência. Famílias inteiras que só existem para caçar. O terror dos Sleepwalkers não é só mortal. É estranho. Eles são diferentes demais. Andam entre nós com uma lógica que não entendemos, e quando revelam sua verdadeira forma, o clima muda de imediato. Algo não humano está olhando para você. Baixa, se você for escolhido como presa. Essas criaturas sabem seduzir, sabem perseguir, sabem matar, e não se importam com nada além disso. Aqui, o monstro não tem olhos, não tem dentes, não tem forma. É um vírus. E ele não quer nada. Ele simplesmente acontece. Quando o mundo começa a tossir, Captain Trips surge silenciosamente. Uma falha de contenção, um acidente, um vírus modificado. E então, ele se espalha. Sem lógica, sem moral, sem parar. Primeiro é uma notícia, depois um surto, depois um mapa inteiro em vermelho. E, quando percebemos, já é tarde demais. Não existe herói que possa lutar contra isso. Hospitais entram em colapso, cidades ficam vazias, ruas cheias de ecos. Governo, exército, leis, sistemas, tudo desmorona. Não por causa de um monstro, mas porque o ser humano nunca esteve preparado para perder o controle. Os sobreviventes. Poucos. Perdidos. E o mundo agora é um campo vazio, onde o bem e o mal vão disputar o que restou da humanidade. Captain Trips não é só morte. Ele é o prólogo do apocalipse. Ele abre o caminho. Quase zero. Você não foge, não se esconde, não enfrenta. Você só torce para não estar na lista. Captain Trips não persegue ninguém. Ele só assiste o mundo cair. The Mangler é uma máquina industrial, uma prensa gigantesca, feita para dobrar e esmagar metal. O problema? Ela não está só quebrando normas de segurança. Ela está viva. Ou melhor, possuída. Nada de castelos, nada de magos, nada de monstros místicos. Aqui, o inferno está num galpão quente, barulhento, cheio de engrenagens afiadas. Um lugar comum, que vira um matadouro.
E o pior, os acidentes parecem normais. Tragédias de fábrica, falhas humanas, até você perceber que não são acidentes. The Mangler não corre atrás de você. Ele espera você chegar perto. E então, tritura. Frio, implacável, sem emoção. Como se o mal tivesse decidido morar dentro de ferro e óleo queimado. Alta, se você ficar longe. Muito baixa, se trabalhar ali. Porque como você luta contra uma máquina possuída... Imagine que existe um lado seu que você tenta esconder, tenta enterrar, tenta esquecer. Agora imagine que esse lado decide viver. George Stark é isso. Uma parte reprimida, sombria, violenta, predatória, que deixa de ser só um pensamento e se torna alguém real, de carne e osso, com vontade própria. E ele não quer voltar para dentro. Não é sobre monstros, é sobre identidade, sobre autocontrole, sobre o medo de descobrir que talvez o vilão da sua história sempre tenha sido você. Stark é cruel, implacável, mas familiar. Ele conhece seus segredos, suas falhas, suas fraquezas, porque ele veio de você. E se o pior de você decidisse viver? Baixa. Porque você não pode fugir do que nasceu dentro da sua própria mente. No universo de Stephen King, o terror nunca termina. Às vezes ele tem forma, às vezes ele só acontece. Mas no fim, todos esses monstros revelam a mesma verdade. O perigo pode estar em qualquer lugar, dentro de nós, nos outros, ou no próprio mundo à nossa volta. Se você curtiu essa viagem pelo horror, comenta qual monstro mais te assustou e qual não pode faltar na próxima parte. Porque, com Stephen King, o medo sempre encontra um jeito de voltar.